Boa tarde, gente! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje iniciando mais um vídeo nesta tarde. Estamos com a Bíblia em mãos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gênesis, capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emis em Savé, Quirietaim, e aos Oreus no seu monte Seir, até em Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, e se ordenaram a levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Alão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, contra reis, 4 reis contra 5. Então, a gente está podendo perceber aqui na palavra que está tendo uma guerra, né? São 4 reis contra 5. E cada rei tem o seu nome. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Então, invadiram as 2 cidades. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló. Ló, lembrando que ele era parente, ele é, né, parente de Abraão. Né? Abraão foi para um lado e Ló para o outro. E olha só, os reis vieram e se apossaram também de Ló, filho do irmão de Abraão. Olha aqui que ele é. Que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapará e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mare, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então um escapou, né? E foi o outro contar a notícia para Abraão de que tinham se apossado, né, das cidades, e também de Ló. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 300. Então Ló é sobrinho de Abraão. Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu Abraão, o dízimo. Então, olha, frisando, importante esta parte, né? Abraão era muito rico, ele serviu o Deus Altíssimo. E olha o que Abraão realizava. Ele realizava o dízimo, dava o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Então ele ajudou, né, o rei de Sodoma, mas porém ele não quis nada em troca, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e More, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então Abraão não quis nada do rei, né, que ele o ajudou, para que ele não pudesse acusá-lo, que as coisas que ele tem, tudo que ele tem, foi por causa do outro rei. Vamos ler também o capítulo 15. Deus anima Abraão, ele promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então Deus apareceu em visão para Abraão, falando que ia lhe dar um filho. E Abraão falava: como? Se até hoje, né? Não tenho. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Olha só, então Deus mandou Abraão olhar para o céu. Se ele pudesse contar quantas estrelas, não dá para contar, não é? Não dá. O tanto de estrelas que tem no céu. Então Deus falou que ia ser a sua posteridade, os seus filhos. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio. Ele pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxortava. O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços.
Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde a terra do Egito até ao grande rio Eufrates, o rio, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, os Amorreus, Cananeus, Gigarzeu e Jebuseu. Então Deus termina aqui o capítulo 15 dizendo que deu todas as tribos, toda a terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, como posse para a descendência de Abraão, e que ia fazer Abraão uma descendência como as estrelas do céu, se é que ele pode contar. Né, Jaqueline? Isso. Será que a gente pode contar as estrelas do céu, pó da terra? Não dá, então é milhares, Muito grande. É uma família Abraão abençoada. Então, este foi mais um vídeo. Palavra de hoje, da leitura do livro de Gênesis. Que fique em vossos corações a reflexão, os ensinamentos. Um beijão E até.